18. O título da ministração que o Senhor me entregou hoje é orar versus invocar. Invocar o Senhor. É invocar, tá? Orar versus invocar. E o que quer dizer isso, amados? Durante muito tempo eu achava que era a mesma coisa. Apenas algo com um pouco mais de ênfase. Mas o Espírito Santo tem me mostrado no decorrer dos dias que oração tem diferença de invocar o Senhor. De invocar a Ele. E aqui no Salmo 145, aqui o salmista, Davi, ele diz assim, no 18, deixa eu baixar um pouquinho a Bíblia, que bate a luz e eu não consigo enxergar. Perto está o Senhor de todos que o invocam. De todos os que invocam em verdade. Ele está perto de todos que o invocam, mas que o invocam em verdade. De verdade, de coração. Tanto que o Senhor fala que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não quer apenas que o invoquem de lábios, mas que o invoquem de coração, de verdade, de anseio. Que a gente ore não só com palavras ou com emoções, mas que a gente ore com o nosso espírito. É aquela oração, aquele clamor que vem lá da nossa alma, do nosso espírito. Porque às vezes nós somos muito levados a orar apenas na emoção. Mas a emoção não move o coração de Deus. Deus, apesar de ter sentimento, que Ele é amor, Ele não é movido por emoções. E glória a Deus por isso. Mas Ele é movido por fé. Ele é movido por um coração sincero, um coração quebrantado. Um coração prostrado a Ele. E às vezes, Deus Espírito Santo me faz lembrar de Ana. Quantas vezes ela não foi no templo e orou? A Bíblia diz que todo ano ela ia. E ali a sua adversária, ela sempre ali debochava. E ela voltava do mesmo jeito. Benina ia lá e ficava ali cutucando a Ana. E ela todos os anos ia no templo. Mas teve um dia que a entrada dela dentro do templo foi diferente. Naquele dia ali o seu clamor foi tão intenso, foi tanta entrega, que o próprio Eli achou que ela estava embriagada. Não saíam palavras dos seus lábios, haviam vindo os ruídos. E ele ali, por não estar sensível à voz do Senhor, ele não entende e fala, me chama ela, que ela achava que estava embriagada. Ela diz, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, mas eu estou entregando o meu clamor ao meu Deus. Eu estou entregando tudo que eu tenho. Esse tudo que eu tenho, amados, é tudo que você está sentindo. É você poder dizer, Deus, olha, eu estou frustrada, porque há uma diferença entre murmuração e lamentação. Existe diferença entre murmurar e se lamentar. Quando nós levamos as nossas lamentações ao Senhor, Ele nos ouve. Mas quando levamos nossas murmurações, Ele fecha os ouvidos. Porque Ele não se agrada da murmuração. Como será que temos levado ao Senhor? Como murmuração ou lamentação? Lamentação é isso, é invocar o Senhor. Deus, olha, está acontecendo essa situação, eu estou sim chateada, eu estou frustrada, está doendo, meu desejo é esse, minha vontade é essa, mas eu abro mão de qualquer sentimento ou desejo meu, para que o Senhor cumpra em mim a tua vontade. Aqui está essa situação, Senhor. E o Espírito Santo começou ali a testificar essa palavra no meu coração segunda. Até o meu filho,
Ainda não posso contar tudo, porque ainda está se resolvendo. Mas, essa semana, meu filho, quando eu tive uma resposta, ele falou assim: mãe, até que enfim, quantas orações a senhora não fez? Quantas vezes a senhora chegava e falava: Deus, isso, Deus, isso. Mas dessa vez ouviu. E quando ele falou isso, o Espírito Santo me trouxe essa palavra ao meu coração. Ele me fez lembrar na segunda-feira agora, que eu estava tinha ido fazer um exame, uma consulta, e eu estava no trem, dentro do metrô. E ali, sentada dentro do metrô, o meu coração queimou de uma forma que eu falei: Deus, dentro de mim. Eu falei: Deus, eu te clamo. Mesmo aqui dentro desse metrô, sem que ninguém ouça, mas eu sei que o Senhor está ouvindo. E ali eu abri meu coração e falei: Deus, eu cheguei no meu limite. Falei: tu sabes e conhece o meu coração, a minha estrutura. E eu tenho lutado contra, eu tenho lutado para continuar. Mas o Senhor sabe que eu cheguei realmente no meu limite. Então, que o Senhor, eu não sei qual é a vontade do Senhor, mas me dá um sinal. Fala comigo. Se é para continuar nisso, que o Senhor então renove minhas forças, que o Senhor mude meu pensamento, mude meu desejo. Mas se eu pudesse sair, resolver isso já, eu resolveria. E eu falei: aqui eu te clamo. Mesmo que seja algo rápido. Mas esse é o meu momento do secreto que eu estou tendo neste momento, que é o meu coração. Eu não posso deixar para esperar chegar em casa e fazer essa oração. Eu lembro que o missionário, quando eu era no nosso antigo ministério, o missionário uma vez falou algo, e aquilo marcou meu coração até hoje. Ele fala: quando você sente Deus falar com você, tem uma palavra que está queimando no seu coração. Seja durante um culto, quando o pastor está falando e aquela palavra queima. Ele falou: não espere chegar em casa ou o momento da oração para você orar. Dentro do seu coração você já toma posse. Você já declara aquilo para você, porque é a hora que o Senhor está te visitando. O anjo do Senhor está passando com a bênção, porque Deus ele fala que as bênçãos nos alcançariam. Ele falou: a bênção está te alcançando e você não toma posse, o anjo passa com a bênção e você perde a oportunidade. E naquele momento eu senti o Senhor me tocar e eu falei: Deus, eu entrego nas tuas mãos. E ali, passados-se nem 15 minutos, 20, a pastora me liga para me dar uma notícia de uma oportunidade. E, para a glória de Deus, já está sendo resolvido. E Deus, eu estou recebendo essa bênção do Senhor em nome de Jesus. E logo eu vou estar testemunhando essa bênção de Deus. E eu até brinquei com Deus e falei: nossa, foi rápido. Não deu nem 20 minutos, veio a resposta. E não é que Deus só ouviu naquela hora. Ele já estava preparando. Mas naquele momento eu falei: Deus, aqui é o meu clamor. Que o Espírito Santo possa trazer ao seu coração os momentos em que você já tinha orado de várias formas, tinha feito várias orações. Mas em um momento, numa oração, às vezes simples, mas foi específica. Você teve a resposta naquela hora. Aqui Davi está dizendo isso, ele está dizendo: olha, perto está o Senhor de todos que o invocam. De todos os que invocam em verdade. Porque eu falo que é algo diferente de você falar, de você orar, de você invocar. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 5. No versículo... Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só abrir aqui meu esboço.
Gênesis 4, 26. 5 não, 4, 26. Vamos ler o 24, amados, para você poder entender um pouquinho melhor. No 25, perdão. Tomou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse a ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Aí está ponto e vírgula, e diz assim, daí se começou a invocar o nome do Senhor. A partir ali de Enos, filho de Sete, começou-se então a invocar o nome do Senhor. Mas se você puxar na sua memória, você vai ver Abel falando com Deus, Caim falando com Deus. Quando Caim estava para cair em pecado, Deus ele fala para Caim, para ele vigiar que o pecado estava à sua porta e que cabia a ele dominá-lo, a não cair no pecado. Deus então fala com Caim. Quando Caim mata a seu irmão Abel, Deus está falando com Caim. Ele diz, ei, o sangue do seu irmão clama da terra, grita da terra. Caim ainda responde, por causa eu sou obrigado a cuidar do meu irmão, né? Então a gente vê ele falando. Então, dá para a gente, deu para entender a diferença de invocar e falar com Deus. Tinha a diferença. Deus, quando tira, expulsa, né, coloca para fora Adão e Eva do jardim, porque lá no jardim, Deus, ele não precisava que o homem o procurasse. Ele já tinha esse relacionamento com o homem com Deus todos os dias. Todos os dias o Senhor o visitava. Era um lugar secreto, um lugar de intimidade, um lugar onde Deus se manifestava. Eu falo que o jardim era um lugar onde ali era a completa, era a totalidade de Deus ali com o homem. Porque a terra, ela tinha árvores, ela tinha várias coisas, animais, tudo. O homem não precisou sair do jardim para nomear os animais. A Bíblia fala que Deus enviou os animais, casais de animais, até Adão no jardim, para que ele nomeasse. Dentro do jardim e na terra toda ainda não havia chovido. A primeira chuva é o dilúvio. Tanto que, depois vocês forem lendo, vocês vão vendo que o homem até então não comia animal. Mesmo Caim, levando ali o sacrifício, levando ali um animal, eles ainda não comiam carne. Eles comiam só plantas, verduras, eram vegetarianos. Quando, depois do dilúvio, então, Deus fala para Noé, a partir de agora, vocês não vão comer só frutas, verduras e legumes, vocês vão comer também agora do animal, da carne. Então, até o dilúvio, o homem não comia carne. Dentro, é porque não chovia, era um vapor que subia. Eu acho tão lindo esse amor de Deus, gente. Ali Deus mostra a totalidade do amor dele dentro daquele jardim. Que ele planta, ele cria a terra, mas ele fala, eu quero dar o meu melhor por homem. Gente, o que Deus havia feito era bom? Era. Tanto que o próprio Deus, ele fala que todo dia que ele terminava, via Deus que era bom. Era bom. Mas Deus, ele queria dar ali o total dele ali para o homem. Então ele mesmo vai lá e planta. A Bíblia fala que ele plantou um jardim. Dá a entender-se com as suas próprias mãos. E enquanto lá fora ainda não tinha fruto, que ainda não tinha dado o tempo do fruto, dentro do jardim eles tinham as melhores frutas e frutos. Eles não precisaram esperar o tempo para poder usufruir dali dos melhores frutos que Deus havia criado na terra. Ali naquele jardim eles tinham presença, eles tinham totalidade de provisão, totalidade de perfeição de Deus.
Isso mostra a diferença de quando do que serve ao Senhor e o que está no mundo. O mundo usufrui de coisas do que o Senhor criou, que Ele fez. Mas aquele que está no Senhor consegue usufruir na sua totalidade do Senhor. Há essa diferença entre o ímpio e aquele que serve. O ímpio está colhendo, mas ele não usufrui totalmente na sua plenitude, daquilo que Deus preparou. E Deus quer que a gente usufrua no seu completo. E dentro daquele jardim eles tinham tudo do bom e do melhor que Deus já havia feito. Deus vai e separa tudo para eles. Eles não precisavam ficar procurando a terra inteira. Dentro daquele próprio jardim tinha tudo o que eles precisavam. Dentro da presença de Deus há tudo o que você precisa. Você não precisa correr ao mundo. O nosso erro às vezes é ficar recorrendo ao mundo, ao conselho de pessoas ímpias, a recorrer ali a socorro do ímpio. Dentro da presença de Deus há a provisão de tudo que nós precisamos. Em tudo. Não faltava nada para Adão e Eva. Mas o mundo, assim como a serpente que vivia no mundo, veio até a entrada do jardim e tentou a Eva. O diabo continua nos tentando a sair da presença de Deus, a nos tirar da presença de Deus e dizer, ei, aqui é melhor, aqui é mais rápido, não caia na cilada. E ali Adão e Eva saem daquele lugar onde eles tinham o completo, o total de Deus. Na terra, Deus não os abandonou o homem. Lá tinha frutos para ele, só que agora ele tinha que plantar, ele tinha que correr atrás. Claro que ele cuidava, ele regava, ele cuidava ali. Deus levantou o homem para cuidar da terra que ele havia feito. Ele cuidava ali do jardim. Mas agora seria muito mais sofrido, ia ser mais demorado. E Deus não abandonou o homem totalmente, tanto que o homem podia se achegar a Deus, falar com Deus, não tinha a presença total dele. Mas ainda não havia invocado. Porque para ter a totalidade do Senhor, para ter ali a presença completa do Senhor, é necessário invocar o Senhor. A gente vê aí episódios de Caim falando com Deus, Deus exortando a Caim. Mostra Abel levando a sua oferta. A Bíblia fala que Deus se agradou de Abel e de sua oferta e recebeu. E eu fico imaginando ali depois Adão contando as suas histórias, seus filhos, porque eu acredito que esse desejo de invocar o Senhor, de ter a presença completa de Deus, não veio por acaso ao coração de Enos. Com certeza ali Adão contava as suas histórias dentro do jardim. O que ele tinha lá dentro, como que Deus era, o que ele fazia. E eu creio que aquilo despertou dentro do coração ali de Sete, de Enos, um desejo de conhecer esse Deus, a qual o seu pai havia conhecido face a face. E aí também fica uma pergunta, o que nós estamos despertando nos nossos filhos dentro de casa? Um desejo de se aproximar de Deus e conhecê-lo verdadeiramente, ou de se afastar desse Deus? Desse Deus que castiga, desse Deus que é carrasco. Que imagem nós temos passado para os nossos filhos desse Deus? Qual imagem temos passado para ele? Amados, faz muito tempo, muitos anos, então já falo isso para vocês, às vezes não tentar achar quem é. Mas uma vez uma criança virou para mim e falou assim, minha mãe fala que se eu não obedecer, a gente está conversando sobre obediência, ela fala, quando eu não obedeço, minha mãe põe eu para ler a Bíblia e para orar. Que ela fala que é o meu castigo, é ler a Bíblia e orar. Eu falei, gente, como desde quando ler a Bíblia e orar é castigo? Eu entendo a intenção dessa mãe, mas ela não estava tendo sabedoria, porque ela estava mostrando para o seu filho que ler a Bíblia e oração é algo pesado. Não é um privilégio. Então a criança não tem gosto de ler a Bíblia, porque ela tem que ler a Bíblia porque ela foi castigada. Ou então de não ir para a igreja. Não, você não está de castigo, você não vai para a igreja. Gente, é sério, a gente já presenciou muito disso. E às vezes a gente não percebe, e nós estamos tirando o prazer da criança de servir a Deus, de ler a Bíblia, de orar. Você pode sim, a criança errou, a criança cometeu um erro. Vem cá, filho, vamos lá.
Olha, eu vou te ensinar o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Como que Deus ele pode nos ajudar a respeito. É diferente. Não, você está errado. Agora vai ler lá os mandamentos. Você vê que você não como uma forma de bronca, de castigo, mas de prazer. Como nós temos levado esse Deus? Eu acredito que ali a saudade de Adão do momento dentro do jardim despertou em Enos esse desejo de invocar o Senhor novamente. De invocar a Deus. De fazer uma diferença. E isso foi tão maravilhoso, gente. Porque depois vem Noé. Vem Abraão, da descendência de Noé. Isso faz toda a diferença. São decisões que não mudam somente a nossa vida, mas mudam a vida de gerações. De gerações. De gerações. Eu coloquei aqui a palavra hebraica usada para invocar significa bradar, clamar, gritar. Quando invocamos o nome de Deus, Ele vem pessoalmente até nós, de forma concreta. É quando a gente clama, que a gente invoca, que a gente grita a Deus, a nossa alma grita ao Senhor. E a gente sente aquela cobertura de Deus ali nos envolvendo, como se você realmente estivesse com o Senhor ali, presente ao seu lado, concreto. É algo que faz a diferença. Que faz a diferença ali. E depois a gente vai ver. E aqui a gente vai ver depois que além dele, né, a gente vê ali Abraão. Quando ele entra em Canaã, ele acampou entre Ai e Betel. Lá ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Em outras palavras, Abraão agradeceu publicamente a Deus. Louvou o seu nome e buscou a sua proteção e orientação. Muitos anos depois, Isaac, filho de Abraão, construiu um altar ao Senhor em Berseba e também invocou o nome do Senhor. Isso está em Gênesis 26, 25. Então, o que acontece? Invocar o nome do Senhor é um sinal de conhecê-lo e uma forma de se conectar com Ele. Há uma diferença entre conhecer sobre Deus e conhecê-lo pessoalmente. Há uma diferença. Eu já ouvi falar assim desse Deus. Eu sei que Ele faz. Outra coisa é a gente viver esse Deus em nossas vidas. E Deus, Ele quer sim que a gente ore, que a gente converse, que a gente fale com Ele, que a gente tenha aquele momento, né, de bate-papo com Ele. Mas Ele quer também que a gente invoque, porque quando a gente invoca Ele, a gente invoca o nome dEle, a gente está dizendo, Deus, eu sou dependente do Senhor. Eu não posso por mim mesmo resolver essa situação. Eu estou invocando o Deus Todo-Poderoso, o Onipotente, a estar na minha vida e agir na minha vida e agir ao meu favor. Quando a gente está conversando com Ele, nós estamos falando com Ele, o nosso Deus Pai, o nosso Deus amigo. Quando a gente conversa, a gente troca informações, a gente vê Abraão conversando com Deus. Quando Deus ele vem ali, né, o anjo do Senhor vem, é o próprio Senhor, e a gente vê ali com os anjos, quando ele vai para destruir Sodoma e Gomorra, a gente vê ali Deus falando com Abraão, de um dia inteiro até o outro. Passa a noite com Abraão, conversando. A gente vê momentos em que Abraão invoca o nome de Deus. Quando que Abraão invoca? Quando ele levanta um altar. O que é invocar? É quando a gente leva até Deus a nossa situação e a gente entrega o nosso coração como um altar ao Senhor. Fala, Deus, aqui eu entro e eu faço no meu coração o teu altar. E aqui eu te adoro pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor faz. Eu te adoro, eu te louvo pelo que o Senhor já fez na minha vida. Eu sou grato ao que o Senhor fez, que o Senhor fez isso. Que ali mostra que Abraão, ele fez um altar. Ali ele adora o Senhor. Ali ele clama ao Senhor e ele diz, o Senhor está me dando essa terra é para o Senhor. E eu creio que o Senhor vai me dar proteção, que o Senhor vai estar comigo. Há essa diferença. É quando invoca. Jesus tinha comunhão com o Pai, ele falava com o Pai todos os dias, amém? Tudo que ele fazia, o próprio Jesus diz aos discípulos, ei,
Eu não faço nada de mim mesmo, mas o Pai que faz através de mim. O Espírito Santo revelava, o Pai revelava através do Espírito Santo todas as coisas para Jesus. Quando Jesus ia curar, a Bíblia mostra que Jesus, conhecendo o coração deles, conhecendo os seus pensamentos. Jesus não tinha telepatia, gente, ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Pai revelava todas as coisas para eles. E aí, ei, sai daí. Não é o tempo, é a hora, pode curar. Ó, aqui tem pessoas que vai precisar curar. Ó, esse aqui está com o coração ferido, esse aqui é um pecado. Era o Pai quem revelava. Não era a presença de Deus? Era. Mas isso não ausentou Jesus de ter momentos em que ele invocava o Pai. Em que ele ia lá para o monte, ele ia orar intensamente, onde ele clamava, ele adorava, ele louvava ao Pai. Ele tinha aquele momento onde ele fazia o louvor dele, onde ele rasgava o seu coração, ele falava com o Pai. Uma dessas situações é quando ele vai lá no Getsemane, que ele vai, Getsemane, gente, me perdoem, deu branco aqui o nome. Jorge, me ajuda aí. Esqueci o nome do lugar, gente. Onde ele leva os discípulos para orar junto? Monte das Oliveiras. E ele vai ali, ele chama os seus discípulos para ajudar ele. E ele está ali invocando Deus. Deus, olha, se o Senhor puder passar esse cálice de mim, passa, porque eu sei que vai ser difícil. Você dizer para Deus que não está sendo fácil, você não está pecando, você não está murmurando. Jesus falou, isso é lamentação. Jesus estava dizendo para o Pai, olha Pai, puder passar de mim esse cálice, passa. A Bíblia não fala a oração toda de Jesus, mas a Bíblia diz que ele estava tão angustiado que suas lágrimas, seu suor era no sangue. De tanto que a sua alma, seu espírito doía. É nos pés do Senhor que a gente tem que levar nossa alma sangrando, sim. Quantas vezes eu já cheguei ao Senhor com a minha alma sangrando. Dizendo, Deus, está doendo. Está difícil. Porque, amados, a decepção dói. A ingratidão dói. O desprezo dói. Tem muitas coisas que acontecem que dói, que fere. Mas é uma escolha nossa permitir que a dor nos guie ou que o Espírito Santo possa nos guiar. Porque se a gente permitir que a dor nos guie, a gente para. O próprio Deus, ele fala, não vos canseis de fazer o bem, porque virá a recompensa, é Ele quem recompensa. Daquele que não desiste, que não para de fazer o bem, vem recompensa. Mas isso não nos ausenta de ter momentos que dói, de choro, de dizer, Deus, está doendo. Se puder passar de mim isso, passa, Senhor, mas seja feita a Tua vontade. Faz a sua vontade na minha vida. Isso é um clamor, isso é invocar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que veio um anjo e consolou a Jesus. Não vai faltar consolo de Deus. Não vai faltar presença de Deus. Pode faltar a presença de pessoas, pode faltar ali pessoas, mas não vai faltar presença, não vai faltar ali o Senhor na tua vida. Deus, ele vai enviar ali os anjos dele. Deus vai enviar ali a te abraçar e dizer, ei, tá difícil, mas continua, eu estou junto. Tá doendo, mas continua. Continua. Tem um vale que chama Vale de Baca. Ele também é conhecido como Vale das Lamentações, do choro. Aonde o povo, para poder ir até Jerusalém, para poder adorar o Senhor, eles tinham que passar por este vale. E era um vale, era um lugar estreito, um lugar seco, com pedras, espinhos. A respiração, o oxigênio também era difícil naquele vale. Então as pessoas, e só tem um versículo que fala sobre isso em Salmos, mas se você depois vai estudar sobre ele, você vai entender o que era. E as pessoas passavam por ali chorando, porque doía. E às vezes, para a gente poder ter esses encontros com Deus, às vezes a nossa alma realmente vai sangrando, ela vai chorando, mas eu vou até Ele, eu vou continuar, mesmo com a minha alma doendo e sangrando.
mas eu sei que lá é onde eu vou encontrar a minha resposta. E a Bíblia diz que por causa dessas lágrimas que caem e molhavam ali aquela terra, nascia um lírio nesse vale. E esse lírio era usado para curar feridas. Para curar feridas. Eu não sei, talvez o vale que talvez você tenha passado, tem caminhado. Mas eu posso dizer, cada lágrima gerará frutos na tua vida. Desde que você entregue cada lágrima ao Senhor. Não entrega para o diabo, não entrega para o mundo. Não entrega as suas lágrimas para qualquer pessoa. Entrega para aquele que vai transformar a tua lágrima em alegria. Entrega as suas lágrimas para aquele que vai transformar a tua lágrima em cura para outras pessoas. Porque Deus, Ele fala, com consolo que fostes consolado, você vai consolar outras pessoas. Então nós entregamos as nossas lágrimas, nossas dores para quem tem poder, para transformar nossas lágrimas em cura para os outros, em frutos na nossa vida. Não entregue para qualquer um. Para quem nós estamos entregando nossas dores? Para quem nós estamos entregando as nossas lágrimas? Uma vez Deus me repreendeu. Esses meses atrás. Eu tenho um colega, mas ele é ímpio. E um dia conversando com ele, eu comentei situações que eu estava vivendo. O Espírito Santo puxou minha orelha. Ele pode ser teu colega, mas ele não me serve. Essas palavras que estão falando para ele, só vai alimentar o diabo contra você. Não vai alimentar você com Deus. E eu parei. Não cortei a amizade, mas eu mudei o que eu falo. Porque eu tenho que ser um testemunho de vida para ele desejar, querer esse Deus que eu sirvo. Agora, se eu não mostrar para ele que eu posso estar passando por lutas, mas esse Deus está comigo e está me dando as vitórias, ele não vai desejar ter esse Deus. Porque ele ainda não serve a esse Deus. Ele serve a outros deuses. Ele serve a outros. Eu falo outros porque ele serve a vários. A religião dele. E ali numa conversa, eu sem perceber, sem sabedoria, na hora que eu falei, Deus, na hora o Espírito Santo falou assim, cala sua boca. Desse jeito. Fecha sua boca. Porque você está falando desse assunto, disso com ele? É comigo que você tem que tratar. Você pode falar para a tua família, você pode falar para o seu marido. Mas você não precisa, não fale de problemas com eles, tem que falar de vida. De vida. E eu comecei a mudar a minha linguagem. Não deixe, às vezes, o diabo te confundir, te enganar. Como me confundiu, me enganou. Não falei nada demais, gente. Era batalhas do dia a dia. Mas Deus falou, não é com ele que você tem que falar. Você tem que falar para ele de vida, porque você é uma carta viva e tem que mostrar eu na vida dele, para ele. Mostrar eu na tua vida e não o problema está na tua vida. Então, o errado não é você falar os seus problemas, é com quem você fala. É com quem você vai dizer, essa pessoa pode me ajudar? Essa pessoa tem algo para fazer na minha vida? Tem. Então eu posso falar e pedir oração. Ela vai poder me ajudar em alguma coisa? Então não fale. Fale apenas de Deus para ela. Apenas de vida. E aí, quando você tiver um milagre, aí você pode testemunhar e dizer, olha, minha vida era assim, eu estava passando por isso, mas hoje eu tenho a vitória. Aí isso é um testemunho. É diferente. Mas às vezes as pessoas ficam conhecendo nossos problemas. Deixa elas conhecer depois que solução. É claro que tem problemas que não tem jeito, as pessoas vão estar vendo. Mas uma coisa é você ficar falando sobre eles. É você ficar se lamentando sobre eles com as pessoas. E não com Deus que resolve todas as lamentações. Amém? Então fica essa palavra no teu coração. E que você possa dizer, eu te invoco, Deus. Eu invoco ao Senhor. E tem várias passagens que falam, né, sobre a gente invocar ao Senhor. Que ela diz assim, tem Atos, né, que fala sobre aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Que não é só um ato de invocar, é a graça que nos alcança. Que a gente é salvo pela graça mediante a fé, né? Salvo pela graça, mas ele fala, tem que invocar. Aquele que invoca, né, o nome do Senhor será salvo, fala em Atos 2.
A gente falou desse Salmo 145. Tem Romanos também que fala que todo aquele que invoca o nome do Senhor, né, será salvo. E eu creio que Deus, Ele está esperando só pelo nosso clamor, por aquele momento. E não deixe para depois. Lembrando lá que eu falei do missionário. Veio o desejo de murmurar, não murmura não. Transforma sua murmuração em lamentação, levando para aquele que tem o poder para mudar. Amém? Porque se nós murmuramos, nós estamos empurrando a bênção para trás, em vez de receber. Ao invés de receber ela. E quando Deus falar com você, para tudo que você está fazendo. A pessoa está trabalhando, vai no banheiro, ou ali onde você está. Hoje nós temos esse privilégio, não precisamos ir até o templo físico para poder levar nossas orações até Deus. Hoje nós somos o templo do Senhor. Hoje nós somos ali o altar do Senhor. Nosso coração é o altar dele. Então aonde você está, você pode parar. Deus, meu coração quer murmurar. Minha alma quer murmurar, mas em vez de murmurar, eu entrego isso como lamentação ao Senhor. E que o Senhor possa agir ao meu favor, em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor, eu te adoro, eu te louvo, porque sei que Tu és Deus. E o Senhor estará comigo, em nome de Jesus. O único lugar que Abraão não invocou o Senhor e não levou um ao altar foi o Egito. E no Egito ele sofreu, o povo dele sofreu como escravo. Que a gente possa realmente dizer, Deus, tudo é do Senhor e para o Teu louvor e para o Senhor. E eu posso dizer para você, que o Espírito Santo possa trazer a sua memória hoje, quando nós estivermos orando. Todas as vezes que você realmente invocou, clamou a esse Deus soberano, onipotente. E de quantas vezes você falou com Ele sobre os problemas, mas que foi uma oração como a de Ana, que mudou toda a história. Basta uma oração, basta uma palavra do Senhor que traz ao nosso coração e Ele muda todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus, porque a Ele pertence todo o poder, todo o louvor e toda a glória em nome de Jesus. Amém?